Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite, está no ar o jornal da Top TV e da Central Brasil. As boas notícias voltaram. A partir de agora, verdade acima de tudo. Hoje, caro telespectador, quero apresentar uma música dentro desse jornal. E essa música é cantada por Eduardo Costa. Detalhe, esta música destaca a verdade. Tem muita gente no Brasil reclamando dela, inclusive aquele que fez aquela música Joga Pedra, Joga Bosta na Geni. Veja aí. Só querem nos roubar e nos fazer de palhaços. Depois que estão eleitos, vão morar em seus palácios. São carros importados, aviões e áreas nobres. Somente a fé em Deus é o que ainda resta para os pobres. Cuidado, muito cuidado. Cuidado que eles passam só de 4 em 4 anos. E o resto desse tempo eles ficam planejando a festa, o pão, o circo, o feriado e o carnaval. Depois o povo morre em corredor de hospital. Cuidado, muito cuidado. Vendeu o voto e a alma pro diabo. E agora não adianta ficar bravo. É Deus por nós e cada um por si. Pode parar com choro e mimimi. Vendeu, trocou os hospitais pelos estádios. E agora estádios viram hospitais. Você trocou Jesus por Barrabás. Sem mais. A manifestação do artista mostrando a verdade, promovendo e destacando a verdade que acontece dentro da política brasileira, incomoda muita gente. Infelizmente, isso é verdade. A verdade é dura, mas tem que ser dita. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A soja representa 42% da nossa economia, do nosso produto interno bruto. Por essa e outras razões, é importante garantir muita produtividade nessa cultura. Algumas dicas: escolha sementes com padrão genético, qualidade fisiológica e fitossanidade compatível com as indicações técnicas para evitar doenças. E exija o atestado de garantia da semente, pois ele fornece informações oficiais das análises de sua qualidade, atestado de germinação, pureza física, pureza varietal e qualidade fitossanitária. Feito isso, cuide bem da sua plantação e boa colheita. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo na troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Olá, John Schemberg. Muito boa noite. O número de mortes diárias por Covid-19 no Brasil recuou 28,3% em um mês,
de acordo com a média móvel de 7 dias divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os dados mostram que no último dia 9, a média diária estava em 2.100 óbitos, abaixo dos 2.930 de 9 de abril. Em 14 dias, a média móvel de mortes caiu 15,8%, já que em 25 de abril o número de óbitos estava em 2.495. O Instituto Butantan entregou mais de 2 milhões de doses da vacina contra o coronavírus, o Coronavac. Com este lote, o Instituto totaliza 45,1 milhões de doses do imunizante desenvolvido em parceria com o laboratório chinês Sinovac, disponibilizadas para o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. A previsão é que o Butantan libere mais 1 milhão de doses hoje, nesta quarta-feira, concluindo o primeiro contrato assinado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 46 milhões de doses da vacina. A estimativa inicial era que esse total fosse disponibilizado até o final de abril. No entanto, a produção da Coronavac tem sofrido atrasos devido à demora, além do previsto para envio de matérias-primas pela China. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, afirmou por meio de uma rede social que a proposta da reforma tributária vai ser fracionada e dividida entre 3 e 4 relatores. Lira afirmou que vai definir a questão com o presidente do Senado, o senhor Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, em uma conversa ainda esta semana. Lira disse ainda que quer avançar com o texto sem se preocupar com a paternidade do projeto e que vai decidir ainda esta semana sobre o formato da tramitação da proposta. Vamos avançar com a reforma tributária sem nos preocupar com a paternidade do projeto. Essa semana devemos definir a tramitação, o formato, e aí temos as duas reformas, a que envolve renda e a de consumo. Daremos um passo essa semana para fazermos a reforma de maneira ordenada, afirmou o presidente da Câmara. O mercado financeiro manteve a mesma projeção da semana passada para a taxa básica de juros, a Selic, segundo o boletim Focus Pesquisa, divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. A Selic deve terminar o ano de 2021 em 5,50%. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, Copom, do Banco Central, decidiu elevar a taxa em 0,75%, passando para 3,5% ao ano, conforme sinalizado pela diretoria do Banco Central em abril. Para o fim de 2022, a estimativa é que a taxa suba para 6,25% ao ano e para o fim de 2023 e 2024, a previsão é de 6,5% ao ano. A Subcomissão Especial do Retorno Seguro às Aulas, que integra a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, se reuniram para debater o assunto, de acordo com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que solicitou a audiência pública, junto com outros 7 deputados do partido, a retomada segura das atividades presenciais das instituições da educação pública no Brasil depende necessariamente da vacinação dos profissionais da educação e dos estudantes. Em continuidade à iniciativa criada em 2014 no leilão do 4G, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, e o Ministério das Comunicações planejam até 2023 desligar completamente o sinal analógico de televisão aberta no Brasil. A ação visa liberar a frequência que é usada para a transmissão de internet 4G, que terá o alcance ampliado nacionalmente, juntamente com o leilão de novas frequências para a internet 5G. A introdução de novas tecnologias no espectro eletromagnético leva ao procedimento que é chamado de limpeza de faixa. Temos um serviço que ocupa a faixa E. Para que o novo serviço seja implementado, o antigo precisa sair. No 4G, tivemos que limpar a faixa de 700 MHz. Agora, no 5G, precisamos limpar a faixa de 3,5 GHz, explicou o secretário de Difusão do Ministério das Comunicações, o senhor Maximiliano Martinhão. Depois do intervalo, tem Paulo Furiati com o Pensando Bem. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade.
Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. O vírus está mais rápido e transmissível, e só temos duas maneiras de vencer a pandemia. Uma é cuidar de você e de quem você ama. A outra é a vacina. Agora no Paraná é vacina de domingo a domingo, para que ela chegue para cada vez mais paranaenses e para que a sua vez chegue o quanto antes. O Paraná tem pressa, a economia, a educação, a saúde tem pressa. Vamos vencer juntos a pandemia, para que a gente possa estar juntos novamente. Vacina Paraná, de domingo a domingo. Paraná, Governo do Estado. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. No comentário de hoje, vou voltar ao assunto da patente dos remédios, até porque tem alguns questionamentos que me fizeram sobre esse assunto. Na verdade, essa questão das patentes, como falei no programa passado, elas têm um período de 20 anos para quem descobriu, o remédio, ou para o laboratório, ou para o cientista, ele possa usufruir tanto de resultados positivos, como também para o pagamento dos custos que teve para descobrir. E como no Brasil nós temos leis que protegem interesses diversos, nossa lei então prorroga um prazo além daquilo que o Instituto Nacional de Produto Industrial deveria fazer, que seria 10 anos. Ou seja, tudo aquilo que passa eles prorrogam por mais um tempo, e esse assunto está no Supremo Tribunal Federal. A questão é a seguinte: mas então, por que é que as empresas reclamaram e pediram que os parlamentares dessem essa benesse para eles? Apenas para ter mais resultados. Por quê? Apesar de que eles, quando registram o produto, eles continuam vendendo no mercado sem a garantia da patente, isso é verdade, mas o INPE demora 14, 15, 18 anos. No mundo desenvolvido, no mundo sério, o tempo que essas patentes levam é de 2 a 3 anos. Aqui no Brasil passa de 10. Então, se o INPE demora 18 anos, eles têm os 20 anos e mais 8. Esclarecido isso, que foi o assunto do meu comentário anterior, eu gostaria de esclarecer este ponto que várias pessoas perguntaram. Muito bem, se então eles registram esse produto, eles podem continuar comercializando, desde que o produto tenha condições técnicas, podem. Eles apenas não têm a exclusividade. E qualquer um poderia, então, entrar com uma patente de um remédio genérico. Por que não entram? Porque quando eles tiverem a patente, essas pessoas vão ter que pagar a eles o retroativo de todo esse período. A grande verdade é de que esse assunto agora está no STF. Centenas de alunos da Rede Estadual do Ensino do Paraná voltam gradativamente às aulas presenciais. Foi adotado o modelo híbrido de ensino, em que parte dos alunos participa das aulas presencialmente, em sala de aula, enquanto que a outra parte acompanha remotamente as aulas ao vivo. Os espaços estão equipados com computadores e internet, possibilitando que os professores também interajam com ambos os grupos de estudantes. Em uma entrevista, o secretário estadual de Educação e Esporte, Renato Feder, destacou que as escolas estaduais seguirão os protocolos de segurança, garantindo distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes. Também será disponibilizado álcool gel, máscaras e também termômetros para aferir a temperatura de alunos e funcionários na entrada e também na saída dos colégios. O deputado federal Ricardo Barros, do PP Paraná, líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, defendeu em entrevista à CNN, na manhã da última semana, que a Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da pandemia não conseguirá produzir um relatório conclusivo
que a administração federal falhou ou foi completamente bem-sucedida no enfrentamento à Covid-19. Os idosos que receberam a vacina na semana passada relataram nas redes sociais que estavam com alguns sintomas, dores nos músculos, dos braços, das pernas, nas articulações, como se fosse uma crise de artrose elevada. Sentiram ainda sensações de muita pressão, passando por muitas dificuldades, mas nenhuma relatou dores de cabeça ou também febre. Porém, reclamaram um pouco de enjoo e também dificuldade para dormir. Esses problemas se apresentaram principalmente no grupo formado por mulheres e também por idosos. Os relatos de complicações entre homens foram mínimos e relacionados a desconforto muscular. Os efeitos colaterais relatados das vacinas do Covid-19 foram, em sua maioria, leves e moderados e não duraram mais que alguns dias. As sensações típicas incluem ainda dor no local da injeção, febre, fadiga, dor de cabeça, dor muscular, calafrios e também diarreia. O presidente do DEM no Paraná, Pedro Lupion, é um dos membros da comissão especial que vai discutir as mudanças na lei eleitoral brasileira e que precisa ser votada antes do dia 2 de outubro de 2022. A Câmara deve votar isso e depois deve ser encaminhada ao Senado, um ano antes do próximo pleito. Caso contrário, não terá validade no próximo ano. Vai ser discutido ainda o Distritão, 2 vezes rejeitado pelo plenário. Mas, desta vez, com chances de ser aprovado pelos deputados, o que transforma a eleição para deputados proporcionais para a majoritária, onde são eleitos os mais votados. Maringá continua em festa. A cidade mais populosa da região noroeste, com cerca de 430 mil habitantes, completou na última segunda-feira, sabe quantos anos? 74 anos. Para festejar esse momento, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou, na sede da prefeitura, 2 convênios para obras de infraestrutura. Um deles autoriza o recapamento de 128 ruas em 25 bairros diferentes. São mais de 282 mil metros quadrados de requalificação asfáltica. Outro prevê ainda a construção de 2 pontes em concreto, além de obras de encabeçamento e contenção sobre o rio Ribeirão Pinguim, no limite entre Maringá e Sarandi. O investimento total por parte da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística será de R$ 13.116.880 mais 70 centavos, com contrapartida municipal de R$ 1,7 milhão. Depois do intervalo? Sim, depois do intervalo tem mais notícias. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos.
A Somaprint tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Somaprint, no centro da cidade. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Estamos de volta com o Caderno Internacional. A empresa farmacêutica chinesa Fosun Pharma chegou a um acordo com a alemã BioNTech que permitirá a produção de 1 bilhão de doses anuais da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19, segundo informações da mídia local. As empresas chinesas e alemãs chegaram a um acordo de cooperação em 2020 em diversos aspectos relacionados à produção de vacinas e seu armazenamento. A vacina da Pfizer-BioNTech é uma das mais eficientes do mundo contra o coronavírus, com cerca de 95% de eficácia. O comissário europeu para o comércio interno, Thierry Breton, confirmou que o bloco não renovou o contrato para a compra de mais imunizantes anti-Covid da AstraZeneca, fabricante de vacinas de Oxford. Não renovamos a compra após junho, vamos ver o que acontecerá, disse Breton em entrevista à France Inter. Na sua fala, o comissário não fez críticas diretas à empresa, apenas ressaltou que essa é uma vacina muito interessante e muito boa, sobretudo por suas condições logísticas e também pelo aspecto da conservação. Entretanto, a pausa nas compras ocorre após sucessivos atrasos nas entregas do imunizante e uma série de críticas públicas feitas pelos líderes da União Europeia. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, lançou uma campanha para voltar a atrair turistas para a capital britânica pouco antes de o governo britânico suspender boa parte das restrições contra o coronavírus em toda a Inglaterra. Com um custo de 6 milhões de libras, cerca de 44 milhões, a campanha buscará incentivar o turismo doméstico a desfrutar da hotelaria e da restauração, assim como da cultura, da vida noturna e do comércio da capital. O objetivo é dinamizar setores muito afetados pelos longos meses de confinamento. Por sua vez, o primeiro-ministro Boris Johnson confirmou, nesta quarta-feira, a próxima fase de levantamento das restrições a partir da outra semana. Esta etapa inclui a reabertura de hotéis, a parte interna de restaurantes, museus, cinemas e teatros. Uma parte dos destroços do foguete chinês Longa Marcha CZ-5B caiu no Oceano Índico, a oeste das Ilhas Maldivas. As informações são da agência argentina Telam. A queda da peça, de 30 metros de altura e 20 toneladas, foi confirmada pela agência espacial chinesa. De acordo com o monitoramento e análise, o primeiro estágio do foguete 5B Longa Marcha voltou à atmosfera, disse a agência espacial em comunicado. De acordo com a agência, a maior parte do segmento se desintegrou ao entrar na atmosfera. Havia a expectativa de que o segmento do foguete pudesse cair em alguma parte habitada, causando prejuízos. As autoridades chinesas haviam afirmado que a queda do segmento do foguete representava pouco perigo. O Tribunal de Sintra aceitou um pedido de habeas corpus de uma advogada a quem as autoridades de saúde obrigaram a ficar 14 dias em isolamento profilático em casa, quando regressava do Brasil. Um comunicado da Ordem dos Advogados adianta que a advogada, o seu marido e uma filha menor entraram em Portugal provenientes do Brasil no dia 2 de maio. E apesar de terem testes negativos para a Covid-19 e de terem sido autorizados a entrar em território nacional sem qualquer restrição, a delegada de saúde de sua área de residência impôs um isolamento de 14 dias. A advogada refutou a ordem por meio de um habeas corpus, contestando a resolução do Conselho de Ministros 45C de 2021, de 30 de abril, que foi utilizado no Tribunal de Sintra, em Portugal. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, disse que nunca coloca a Olimpíada em primeiro lugar.
E uma pesquisa de opinião mostrou que quase 60% do povo quer que os jogos sejam cancelados menos de 11 semanas antes de seu início programado. O Japão prorrogou um estado de emergência em Tóquio e 3 outras áreas até o final de maio e está tendo dificuldade de conter uma disparada de casos de Covid, o que provoca mais dúvidas sobre a realização dos jogos e a sua taxa de vacinação. Além disso, está entre as mais baixas das nações ricas. Autoridades olímpicas internacionais, organizadores de Tóquio e o próprio Suga insistem que a Olimpíada acontecerá de forma segura e protegida. Vamos aguardar. Depois do intervalo, tem o futebol. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar. Uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora, o futebol com Birubiru e Zé Domingos. Alô, Johnny, aquele abraço, boa noite, Zé Domingos, boa noite. Boa noite, Biro, boa noite a todos. E ontem à noite, com cobertura total da Rádio Cidade, um show de todos os nossos companheiros participantes, mas o Atlético ganhou de um time fraco, Zé. O Metropolitanos é fraco, o Atlético fez 1-0. E aí, Zé, que dizer? O Atlético venceu, convenceu, o time foi fraco, outro, mas o Atlético tá indo. Devagarzinho tá comendo pelas beiradas, Zé. Todos os times desta chave do Atlético, à exceção do Atlético que tem uma tradição, que tem um título desta Sul-Americana, tem um vice-campeonato da Libertadores da América, tem belas campanhas em campeonatos brasileiros, são times incipientes, times primários. O Atlético perdeu uma das suas partidas e não consigo entender como isto aconteceu, porque o adversário que o Atlético perdeu também é frágil. Frágeis todas as equipes desta chave. E o Atlético Paranaense não tem convencido. Em nenhuma das partidas o Atlético fez um jogo de destaque. Foram apresentações que deixaram a desejar. Os marcadores estão aí como comprovantes. O Atlético ganhou todas as suas partidas por 1-0 e perdeu a outra partida por 2-1. Então o Atlético, em 4 jogos, marcou apenas 4 gols. É muito pouco para um time que imagina brigar pelo título desta Sul-Americana, onde estão equipes capacitadas, onde estão equipes de alto nível técnico. Daqui a pouco a coisa começa a embolar e daí tudo se complica. O Atlético tem que melhorar e melhorar muito. E por incrível que pareça, o Atlético ainda não está classificado. Depende do seu próximo jogo. Tem que ganhar a próxima partida para se classificar. Então, barbas de molho, como diziam os antigos em relação ao Clube Atlético Paranaense. Isto posto, meu nobre. Um abraço, boa noite, Johnny, boa noite, Zé Domingos. Boa noite, até a outra. Encerramos aqui mais um Jornal da Central TV Brasil. Esperamos que as notícias veiculadas nesse espaço possam ter contribuído para o seu exercício de cidadania. Shalom, irmão, e até amanhã, porque Deus quer. É calmo o início da madrugada. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.